Queridos, quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, na ACF é uma versão, né? Almeida Corrigida Fiel. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Como eu tenho citado muito a NVT, nova versão transformadora, dá um entendimento ainda melhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. É lindo esse versículo. É lindo, maravilhoso. E encontramos aqui dois mandamentos para nós. São duas ordens, dois mandamentos, né? Um é negativo e o outro é positivo, como você pode ver aí. Um é para não fazer e o outro é para fazer. A embriaguez produz vergonha, não é isso? Dissolução. Por outro lado, segundo Paulo, a plenitude do Espírito Santo desemboca em adoração a Deus, você vai ver isso na sequência, comunhão com os irmãos, gratidão e submissão. Quem está cheio de vinho? Quem está cheio de cerveja? Quem está cheio de cachaça? Né? Está vazio do Espírito Santo. Não tem como esses dois andarem juntos. Mas quem está cheio do Espírito Santo está vazio do vinho deste mundo. Sendo assim, o primeiro mandamento aqui é não se embriagar com o vinho. Não se embriagar. Amados, a embriaguez com o vinho simboliza tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é carnal, que toma nosso tempo, suga as nossas forças. Embriaguez com vinho. O vinho aqui simboliza o mundanismo e a prática do pecado. Ninguém se embriaga em um minuto, não é mesmo? Ninguém se embriaga num minuto. A embriaguez leva tempo para acontecer. Para alguém se tornar alcoólatra, geralmente são anos afundados no alcoolismo. E eu acho que eu não preciso nem explicar muito esse ponto. A questão dos males do álcool. Males, terríveis males do álcool. Todos sabem, queridos, as consequências que o alcoolismo produz no mundo. Mortes, divórcios, acidentes nos trânsitos. Quantas pessoas às vezes passam por nós com a lata de cerveja, dirigindo em alta velocidade. É uma mistura explosiva e levam muitos à morte. Inocentes, não tem nada a ver com a história. Muitas dívidas, espancamentos. Quantos pais, depois de umas e outras, chegam em casa e espanca a esposa, espanca filho. Então a bebida alcoólica é uma desgraça, literalmente. Tem até muitos crentes que ficam na dúvida se devem beber ou não socialmente, com base nesse versículo aqui. Pastor, aqui está falando para não se embriagar, mas será que beber um pouquinho em casa, só com a esposa? Mas eu sou radical quanto a isso, tá? Eu prefiro nem provar um gole, né? Ser totalmente abstêmio do álcool, porque um gole pede outro gole, e outro gole vai pedindo outro gole, e depois que está no terceiro, quarto gole, depois de uma gelada, duas geladas, fica tudo gelado e a pessoa perde a noção da realidade. Todo alcoólatra de hoje, eu sempre falo isso, foi um bebedor social do ontem. Eu já falei com alguns irmãos, às vezes no carro, conversando, na desgraça que o álcool, produziu na vida de um tio, que ele chegou ao ponto, começou bebendo socialmente, mas chegou ao ponto de beber desodorante, porque o álcool, a cachaça, a 51 já não dava conta, não fazia efeito. Então ele bebia desodorante e morreu de forma terrível, com cirrose hepática, colocando sangue pelos olhos, pelos poros. Então, há experiências terríveis. E quem não tem, às vezes um parente, um vizinho, um conhecido, e viu a desgraça que comete.
Então, não entre por esse caminho. Não, eu tenho controle, eu posso, pastor, eu tenho domínio, eu posso. É beber um pouquinho, meu irmão. O pouquinho vai gerando o muitinho, e daqui a pouco você está encrencado. Então, eu penso que essa embriaguez aqui do álcool, abrindo um pouco o leque, porque eu não quero acreditar que os cristãos bebam, né? Eu quero acreditar que crente não bebe. Então, abrindo um pouco aí o leque, podemos entender que outras coisas também podem nos embriagar. Pastor, eu não bebo vinho. Então eu estou fora. Não, outras coisas podem nos embriagar. Coisas que roubam o nosso tempo, coisas que roubam a nossa vida, a nossa fé e, por fim, destroem a nossa vida espiritual. Coisas que, às vezes, perdemos muito tempo, gastamos ali, bebericando, tomando goles. Às vezes, as coisas que não são pecados em si mesmas, mas que podem nos embriagar e nos fazer afastar de Deus. Por exemplo, redes sociais, né? Quando usadas de maneira moderada e com sabedoria, não é bênção. Você pode evangelizar, né? Estamos num mundo tecnológico, tanta informação, né? Agora tem até a inteligência artificial, eu fico às vezes de boca aberta, já está lá no WhatsApp, né? Quem está com isso aí também já? É só eu. Mas você faz uma pergunta ali, esse dia, por curiosidade, eu botei esboço para casamento. Aí vem todos os pontos. Mas Jesus, que tentação, não vou nem procurar mais não, porque senão vai ficar muito mastigado, né? Então, a tecnologia, você pode usar, às vezes eu estou com dúvidas em algum assunto, para não falar besteira, eu boto lá uma pergunta, já mostra tudo para onde está, se eu estou falando besteira ou não. Então você pode usar a rede social, a tecnologia ao nosso favor, mas quando utilizadas em excesso, são prejudiciais. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que respiram WhatsApp, respiram Instagram, Facebook, né? Rede X e outro. Se você botar aqueles aplicativos que medem o tempo, você vai ficar apavorado. Mas, meu Deus, olha quanto tempo eu gastei com isso. Aí você fala, irmão, conseguiu ler a Bíblia hoje? Não tive tempo. Aí, como diz John Piper, né? As redes sociais vai ser a prova contundente naquele último dia que a falta de oração, a falta de leitura da Bíblia, o compromisso com as coisas de Deus não foi por falta de tempo, mas por falta de prioridade. Outras coisas entraram no caminho. Então, pessoas que levam horas e horas conectadas com o mundo e desconectadas com Deus. Se embriagam, né? Nos fuxicos gospels da vida. Tem um site Fuxico Gospel. Olha que coisa. Fofoca gospel. Se embriagam com tudo. Vídeos imorais, violência. O que falar de filmes, queridos? Alguns até passam. Às vezes uma boa mensagem nos ensinam, nos emocionam, né? Mas se não tomarmos cuidado, podemos ficar embriagados, deformados, saturados por assistir tantos filmes. Tem gente que é saturado. Pessoa é todo dia, toda hora. No passado havia até pacotes. Só os mais velhos, né? Mais velhos não, os mais vividos, né? Que é mais bonito. Velho é o diabo. Os mais vividos lembram disso. Eu passei por essa época. A pessoa alugava de 5 a 6 filmes por um certo valor. A despesa era alta, né? Mas muitos achavam que valia a pena. Ia lá na locadora, já alugava logo 5, 6. Ficava sexta, sábado, domingo, cheio de filme na cabeça. Se embriagando. Muitos deles com cenas imorais, cenas de sexo, violência. Alguns que não passavam nada que prestasse. Essa é a grande verdade. Agora nós temos Netflix. Agora nós temos TV a cabo, YouTube e outras plataformas. Mas tem gente que não consegue nem ver um filme. Não consegue completar. Aí já tem a propaganda de outro, vai para outro. E fica tudo filme pela metade. De tanta variedade, né, que tem no mundo do entretenimento. Então, um bom filme, já disse, é louvável. Mas ficar diariamente embriagado com tantos filmes que roubam o nosso tempo e nossa fé é tolice, desperdício. Tudo com excesso, queridos, faz mal, é prejudicial. E que falar de jogos e noticiários? Então, Paulo é bem claro em dizer, não se embriaguem com vinho, pois ele produz a morte.
a devassidão, a corrupção. Não experimente da número 1 a 51 e cuidado com outras coisas que podem te embriagar. Notícias sensacionalistas, coisas que não edificam. Tem coisas que não edificam. Portanto, a primeira ordem foi negativa. Não se embriaguem com o vinho. Agora, a segunda ordem, ela é positiva. É um mandamento. Para mim e para você. Então, qual é a positiva? Enchei-vos do Espírito. Se por um lado não temos que nos encher com o vinho desse mundo, devemos, por outro lado, é uma ordem, nos encher com o Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus se referiu a ele, queridos, como uma pessoa, dizendo lá em João 17, versículo 16, João 16, versículo 7 a 10, o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo. Então, é o Espírito Santo que nos convence. E Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo não é revelado aqui como uma força, como uma influência, como algo impessoal. Queridos, o Espírito Santo não é a força ativa de Deus, como afirmam os testemunhas de Jeová, mas ele é uma pessoa ativa de Deus, uma pessoa, não uma força, não um magnetismo, não um poder, mas uma pessoa. Ele tem intelecto, emoções e vontade, até porque foi o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Portanto, amados, um homem cheio de Bíblia e cheio do Espírito Santo é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, pois é o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Saiba disso. A Bíblia é o único livro do mundo que, quando nos dispomos a ler com o coração aberto, coração sincero, desejoso de conhecer mais e mais de Deus, o seu autor, o Espírito Santo, se coloca ao nosso lado para nos ensinar. Você pode ler outros livros e o autor já morreu, mora em outro país, mas quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo está do teu lado para te ensinar, porque ele está vivo, ele é o autor da Bíblia. E ele vai te dar a interpretação correta, porque ele é que inspirou homens a escrever a palavra de Deus. Porém, precisamos tomar o cuidado também de não apagar a voz do Espírito Santo no nosso coração. De não resistir ao Espírito Santo. Há esse perigo, queridos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, ele afirmou o seguinte: não apagueis o Espírito. Apagar é um perigo. O Espírito Santo não é uma vela para ser apagada. O Espírito Santo não é uma lâmpada para ser desligado. Mas essa expressão, ela é significativa. Sabe por quê? Porque a luz é símbolo do Espírito Santo. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Fogo traz a ideia de pureza, poder, luz e calor. O fogo ilumina. O fogo aquece. O fogo purifica. O fogo se alastra. O fogo, para se manter aceso, precisa de quê? De combustível. Se jogarmos terra ou água, o fogo se apaga. Assim também o Espírito Santo, ele é apagado em nossas vidas quando cedemos ao pecado, quando cedemos à tentação. Todos são tentados, mas a tentação, como já bem se diz, é o passarinho voando sobre a tua cabeça. O pecado praticado é o passarinho fazendo ninho sobre a tua cabeça. Então você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a tua cabeça, mas pode impedir que os passarinhos façam ninho na tua cabeça. Então não ceda à tentação, não apague o Espírito Santo. Lembrando a célebre frase de John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, ele dizia: ou a oração fará o crente parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. O pecado te faz parar de orar, e a oração vai fazer você resistir ao pecado. Amados, o Espírito Santo é tão educado, o Espírito Santo ele é tão elegante, que
pode sair da nossa vida sem que percebamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele saiu da vida de Sansão, e Sansão nem percebeu. Sansão brincou com o pecado, e mesmo no pecado muitas vezes teve vitórias, mas ele perdeu a presença de Deus, ficou como um palhaço na mão do inimigo. Juízes 16:20 diz: então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Lamentável, né, queridos? Não havia notado, não percebeu, de tão delicado que é o Espírito Santo. E tem muita gente assim, muita gente assim. A maior tragédia de um homem é ser abandonado por Deus e ele nem perceber. Não tenha sensibilidade. Clame: Senhor, não me abandone, tem misericórdia de mim. Eu não sou melhor do que os outros, eu sou um ser humano, tenho fraquezas, tenho tentações. Então me ajuda a seguir em frente, me ajude a terminar bem. Eu não quero ser como Sansão, que começou bem, um nazireu, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, mas terminou mal. Se perdeu? Acho que não, ele está lá na galeria dos heróis da fé, mas não terminou como Deus desejava que ele terminasse. Então, queridos, o Espírito Santo não é uma força impessoal, nem uma força ativa de Deus, nem pode ser comparado à gravidade ou ao magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade, mas não é somente uma pessoa, ele também é divino. Por fim, o Espírito Santo é aquele que nos capacita a fazer a obra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade, queridos, para tudo na obra de Deus. Até para aquele que limpa a igreja, precisa ser cheio do Espírito Santo. Ao ponto de, ao passar os panos nas cadeiras, clamar, orar, pedir: Senhor, que aquele que senta aqui seja edificado, que ele seja curado se tiver alguma doença, que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele seja salvo. Ao você colocar uma mensagem na rede social, que se você for cheio do Espírito Santo, vai ter influência, pessoas vão ser tocadas. É fundamental, queridos. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade para tudo na obra do Senhor. Efésios 5,18, mais uma vez na parte B, nos diz o quê? Enchei-vos do Espírito. Está assim na tua Bíblia? Enchei-vos do Espírito, um mandamento. O interessante é que a forma exata aqui da palavra enchei-vos, no grego, não entendo de grego, mas os estudiosos dizem que no grego ela está no modo imperativo, na forma plural, na voz passiva e no tempo presente. O que significa isso? Vamos analisar melhor. Primeiro, enchei-vos está no modo imperativo, ou seja, é um mandamento e não uma opção. É uma ordem e não uma escolha. Se você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, tem plena convicção de que se fechar os olhos agora vai para o céu, você tem que obedecer e pedir: Senhor, eu preciso ser cheio, eu estou vazio, me ajuda, me enche, D.L. Moody, eu sempre cito ele porque é uma referência. Ele foi aí, sem dúvida, o maior evangelista do século XIX. Certa feita ele disse o seguinte: irmãos, não descansemos até que Deus nos dê poder para fazermos a sua obra. Não descansemos, não dê sossego a Deus. Clame, peça. E na prática ele fez exatamente isso, queridos. Não descansou um só minuto enquanto não fosse revestido com o poder do Espírito Santo. Dia após dia ele clamava e buscava de Deus o poder para servi-lo melhor. Em seu livro famoso, O Poder Secreto, o livro antigo, escrito em 1881, e eu tenho esse livro, diz assim: por todo esse tempo minha alma detinha-se a clamar a Deus para que me enchesse com o seu Santo Espírito. Então, certo dia, na cidade de Nova York, que dia, mal consigo descrevê-lo,
raramente faço menção a isso. É quase sagrado demais para ser nomeado como experiência. Só posso dizer que Deus se revelou a mim. Experimentei tamanho impacto do seu amor que tive de lhe pedir para retirar a sua mão. Continuei pregando como vinha fazendo. Os sermões não eram diferentes. Não apresentei novas verdades e, não obstante, centenas de pessoas se convertiam. Hoje, não voltaria ao estado em que me encontrava antes dessas experiências cheias de bênção, mesmo que fossem-me dadas todas as riquezas do mundo, que para mim seriam comparadas ao menor grão de pó em uma balança. Foi essa a experiência de um homem que entendeu que aqui havia uma ordem, não era uma opção, não era uma escolha, mas era uma ordem, e ele acatou essa ordem. Ele foi cheio do Espírito Santo e a sua vida foi transformada. Pessoas foram salvas e edificadas através daquela vida. Deus não faz acepção de pessoas. Moody, eu já disse de manhã, nem falava direito, tinha um inglês péssimo, não tinha educação formal, mas amava com toda a sua alma a Jesus. Temia Deus. Charles Finney, também do século XIX, teve a mesma experiência que Moody. Encheu-se do Espírito Santo. Em seu livro, Uma Vida Cheia do Espírito, te aconselho a ler, Uma Vida Cheia do Espírito, ele relata o seguinte: fui poderosamente convertido na manhã do dia 10 de outubro. À noitinha do mesmo dia e na manhã do dia seguinte, recebi batismos irresistíveis do Espírito Santo, que me transpassaram, segundo me pareceu, corpo e alma. Imediatamente me achei revestido de tal poder do alto, que umas poucas palavras ditas aqui e ali a indivíduos provocavam a sua conversão imediata. Parecia que minhas palavras se fixavam como flechas farpadas na alma dos homens, cortavam como espada, partiam como martelo dos corações. Multidões podem confirmar isso. Muitas vezes, uma palavra proferida sem que disso eu me lembrasse, trazia convicção, resultando em muitos casos na conversão quase imediata das pessoas. Algumas vezes eu me achava vazio desse poder. Saía então para fazer visitas e verificava que não causava nenhuma impressão salvadora nos outros. Exortava e orava com o mesmo resultado, ou seja, esterilidade. Então o que ele fazia? Separava um dia de jejum e oração, temendo que o poder me houvesse deixado e indagando ansiosamente pela razão desse estado de vazio. Ele entrava para uma floresta e ficava lá o dia todo, orando e jejuando. Irmão, tem que dar uma de maluco de vez em quando. E ficava ali. E após, diz ele, ter-me humilhado e clamado por auxílio, o poder voltava sobre mim em todo o seu vigor. Tem sido essa a experiência da minha vida, dizia ele. Amados, o que aconteceu em comum nesses dois casos foi a experiência do enchimento com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E não só para fazer a obra de Deus, pregando, evangelizando, mas precisamos desse poder para viver o dia a dia comum, no trabalho, na escola, em meio à vizinhança. E eles entenderam que o enchimento do Espírito Santo era uma necessidade. Tanto Moody como Finney entenderam que era um mandamento e não uma opção. Eles entenderam que vazios de Deus não conseguiriam desempenhar a obra que Deus os havia confiado. Certa feita, o famoso evangelista Billy Graham, ele foi questionado por um diácono, da igreja acerca de um outro diácono que estava se embriagando, estava se envolvendo com bebidas alcoólicas. Foi questionado. O diácono aí, delator, queria que o diácono beberrão fosse disciplinado, excluído da igreja. Está vendo? Aquele irmão lá, é diácono, está enchendo a cara. E Billy Graham perguntou então se algum diácono daquela igreja já tinha sido alguma vez disciplinado por não estarem cheios do Espírito Santo. Moral da história: se encher de álcool é pecado, mas deixar de ser cheio do Espírito Santo também é pecado. A pessoa condena quem não bebe e ela não se enche do Espírito Santo.
O cristão que não se enche com o Espírito Santo está pecando tanto quanto aquele que mente, bebe, rouba ou cobiça. Amados, ser vazio de Deus é tanto pecado como ser cheio do mundo. Embriagar-se com o mundo é pecado, mas ser vazio de Deus, do Espírito Santo, também é pecado. E, a bem da verdade, a causa das nossas quedas e fracassos se deve ao simples fato de, muitas e muitas vezes, sermos vazios de Deus. A ordem de Jesus para seus apóstolos foi o seguinte, lá em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, eles não tinham que sair correndo, eles tinham que esperar, tinham que aguardar, tinham que orar, tinham que jejuar. A ordem foi específica, foi direta. Eles não tinham uma opção, mas uma obrigação. Eles não foram convidados, mas convocados a esperarem o poder do alto. Eles não se atreveram a sair de Jerusalém, queridos, sem o poder do Espírito Santo. O mundo estava para ser ganho. Milhares de almas precisavam ser convertidas, né? Milhões estavam vivendo à sombra da morte. A tarefa era urgente, desesperadora, mas eles deviam esperar. O interessante é que eles já eram convertidos. Lembra? Jesus disse, os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eles eram convertidos, mas não eram capacitados. Eram salvos, sim, mas ainda não eram cheios. Estavam vazios. Moody, certa feita, disse que algumas pessoas parecem pensar que perdem tempo se ficarem esperando em Deus para o recebimento de poder. Desse modo, disse Moody, partem e trabalham sem unção. Trabalhando sem unção, trabalham sem poder. Trabalhando sem poder, não há resultado. É tipo assim, 1 mais 1 é igual a 2. Os apóstolos que eles tinham o Espírito Santo, mas eles não eram cheios do Espírito Santo, antes de Atos 2. Não eram. Então, o Espírito Santo estava presente com eles, mas ainda não era, por assim dizer, o presidente, não era o dono, eles não estavam cheios. Então, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em segundo lugar, o verbo enchei-vos está na forma plural. O texto não diz encha-se no singular, mas enchei-vos no plural. O que significa isso? Amados, essa promessa, o mandamento é para todos os cristãos, de qualquer época, em qualquer lugar, sem exceção, sem distinção. Deus quer que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Você, minha amiga, dona de casa, precisa dessa unção do alto. Amém. É necessário. Você, meu amigo, que sai de casa de madrugada para a labuta, precisa ser cheio do Espírito Santo. Você, jovem, que se dedica aos estudos, também precisa dessa capacitação do alto. Essa promessa é para todos. Adolescente, criança, para todos. Todos estão incluídos. Lá em Joel 2, 28 e 29 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Então, a promessa aqui do enchei-vos é para todos que se convertem ao Senhor, de todas as raças, todas as tribos, línguas e nações. Essa promessa é para os filhos e filhas de Joel, é para velhos e jovens, servos e servas. Ninguém precisa ficar de fora. É para você que é novo convertido e para você que é velho convertido, né? Pastor, não, eu não preciso não, eu já tenho 40 anos de crente, já estou quase aposentando na obra. É para todos, enchei-vos do Espírito Santo. É para aquele que já leu a Bíblia toda, de uma ponta a outra, e é para aquele que começou a ler a Bíblia pela primeira vez na vida. Amados, a promessa de Jesus em João 7, 37 e 38 é bem abrangente. Diz assim: no último e mais importante dia da festa,
Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, qualquer um, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse alguém aqui pode ser você, pode ser eu, inclui a nós. Em Atos 2, versículo 3, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. Interessante, não foram só os apóstolos aqui, mas todos que estavam presentes naquela reunião. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos que obedeceram, todos que oraram, todos que esperaram, todos foram cheios. Mais de 120 pessoas, todos. Não é para uma elite clerical, só para os pastores, só para bigode grosso, como dizem, né? Brincadeira, é só alta patente. Não, queridos, são todos. Amém. Inclui você, a mim. O Espírito Santo não é propriedade particular de um pastor, de um apóstolo, de uma denominação, e nem é concedido a uma elite espiritual, mas é para todos aqueles que o buscam. É para você, é para mim, é para você, mamãe, papai. Precisamos, porque o Espírito Santo fará toda a diferença. Amém. Na criação do filho, no amor, comunhão em família, em todos os detalhes. Amém? Em terceiro lugar, o verbo enchei-vos do Espírito está na voz passiva. Ou seja, eu preciso deixar que o Espírito Santo me encha. É interessante isso. No original, o verbo traz a ideia não de encha-se, como uma atitude pessoal, eu vou me encher, mas sim, deixe-se encher. Permita que Deus preencha. É claro que nós pedimos, mas quem faz é Ele. Amém. O enchimento começa com Deus e não com o homem. Não é um homem que se enche no sentido ativo, mas se deixa encher de modo passivo. Isso porque o Espírito Santo nos enche dele mesmo, quando estamos vazios de nós mesmos e do mundo. Porque um corpo não pode... qual foi a frase que a gente citou? Não pode habitar no mesmo corpo duas substâncias, por assim dizer. Se você enche de água e depois você não pode botar vinho. Se botar mais um copo de vinho vai transbordar. Então o pecado e o Espírito Santo não podem habitar no mesmo corpo. Dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. Pastora Bill, né? Teóloga, consagrada, bênção de Deus, mulher de Deus. Então, queridos, não existem técnicas, não existem truques ou fórmulas para alguém ser cheio do Espírito Santo. Quando preparamos o caminho do Senhor, Ele vem. Quando nos arrependemos de todos os pecados, quando confessamos a Deus todos os nossos pecados e quando abandonamos todos os pecados com a ajuda do Espírito Santo, estamos convidando ao Senhor para vir, para nos encher, para nos preencher. E mais, o requisito mais importante aí para a descida do Espírito Santo em um coração hoje em dia é que esse coração deve ser limpo do pecado, pois o Espírito Santo não vai encher um coração impuro. Aquele que tiver purificado, ele enche. E finalmente, aquele a quem Deus enche, a esse ele usa. Deus quer te usar. Deus quer fazer com que você seja um instrumento poderoso nas mãos dele, independente de idade, independente de sexo, independente de qualquer coisa, de fama, sucesso, títulos. Ele quer te usar, pois uma vida santa, queridos, é o autêntico sinal de ser cheio do Espírito Santo. A tradução da linguagem de hoje, de Efésios 5,18, a parte B é: deixe que o Espírito Santo encha e controle você. Na ACF diz: enchei-vos do Espírito. Mas na Bíblia Viva diz: deixe que o Espírito Santo encha e controle você. Ou seja, o Espírito Santo sempre está disposto a nos encher a cada momento que pedirmos e deixamos que Ele nos encha. O que temos que fazer é simples, é estarmos disponíveis para que Ele nos enche. É preparar o caminho,
é limpar, arrancar tudo aquilo que não presta. Sendo assim, amados, o ser cheio do Espírito Santo, em certo sentido, não depende de nós. Em certo sentido, não é obra humana, é operação divina. É claro que podemos colaborar com Deus para que Ele nos encha. Nossa parte qual é? É fugir de toda aparência do mal. A nossa parte qual é? É fugir de toda prática pecaminosa, é nos purificar diariamente pela fé no sangue de Jesus, por meio do arrependimento. Amém. Sabe por quê? Foi depois que Elias consertou o altar que o fogo de Deus desceu. Lembram? Lá no desafio com os profetas de Baal, ele preparou o altar que havia sido destruído pelos profetas de Baal. Mas depois que ele acertou tudo, desceu tudo, ajeitou tudo, fez uma oração simples e fogo de Deus caiu. A oração constante de D.L. Moody era: Senhor, sou uma vasilha vazia, encha-me da tua graça. Vasilha vazia. E mais do que vazia, vasilha vazia e furada. Em quarto lugar, já estou concluindo, o verbo enchei-vos está no tempo presente do indicativo e expressa uma ação contínua. Amados, temos necessidade de encher-nos do Espírito Santo e continuar ficando cheios todos os dias, em todos os momentos do dia. Os apóstolos e demais discípulos foram cheios do Espírito Santo lá em Atos 2:4. Lembram? Né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. Mas quando chegamos lá em Atos 4:31, diz que, mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, com intrepidez, a palavra de Deus. Então não ficou só em Atos, houve repetições em Atos 4:31. Sabe por que precisamos de novos enchimentos? Porque somos vasos furados. Somos vasos furados. Como dizia Moody, temos que ficar o tempo todo debaixo da fonte para nos mantermos cheios de Cristo e assim termos novos suprimentos de poder. Quando Paulo chegou na igreja de Éfeso, lá em Atos 19, perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo então impôs as mãos sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 19. Agora, aqui em Efésios, anos mais tarde, mais uma vez Paulo diz para esses Efésios: enchei-vos do Espírito. Está falando de quê? De repetição. Precisava de uma nova unção. Então, se algum dia você já foi cheio do Espírito Santo, busque hoje novos revestimentos, nova unção, novo poder. É uma necessidade. Agora, como podemos ser cheios do Espírito Santo, queridos, diariamente? Da mesma forma que um alcoólatra se embriaga com vinho, bebendo muito, né? Então podemos usar o mesmo paralelo. Assim como o alcoólatra bebe muito, nós temos que orar muito, buscar muito, se aproximar muito de Deus. Lá onde eu moro, havia um bar que abria 5 horas da manhã. 5 horas da manhã já tinha gente enchendo a cara. E eu peguei uma lição para mim. Se a pessoa é capaz de acordar 5 horas da manhã para encher a cara de álcool, por que eu não vou acordar 5 horas da manhã para me encher do Espírito Santo? Por que eu não vou fazer isso? E eu passei a usar isso como regra. Acordar 1 hora antes, 1h30, 2 horas antes, para meditar na palavra. Para disputar com um galo. Quem acorda primeiro? Tinha até um pastor do passado que falava, ele falava assim: eu ficava indignado do galo acordar antes de mim, né? Quando ele começava a cantar, eu já estava despertado lá para poder buscar Deus. Não, a criatura, né? Um animal irracional, ter que cantar para me acordar. Que possamos guardar essa palavra, queridos, e pedir. Jesus nos deu uma ordem também, lá em Lucas 11:13. Ora, se vós, apesar de serdes maus, vocês sabem dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Todo pai gosta de dar boas coisas aos filhos. E Jesus disse:
o Pai do céu vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Vamos clamar a cada dia, vamos buscar esse poder.